Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, e toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, se fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, e que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos esse chamado de Jesus. Jesus envia os 12 e depois vai dizer que é para os outros 72 discípulos, indo de 2 a 2, ir aos lugares onde o próprio Cristo deveria ir. Jesus sabe da missão, que a missão é árdua, a missão é dura, e por isso que Jesus pede para eles. Sabe que não é suficiente esse número de discípulos que Jesus tem para anunciar verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso que Jesus clama, pede a Deus que envie trabalhadores para a messe, porque a messe é grande, os operários são poucos, e nessa dificuldade de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho, de anunciar o Messias, Jesus sabe da rejeição que o mundo terá contra aqueles que anunciam a palavra de Deus, contra aqueles que anunciam a conversão, contra aqueles que anunciam a boa nova, contra aqueles que anunciam a verdade do reino de Deus, contra aqueles que anunciam a conversão. Por isso Jesus disse que eis que envio vós como cordeiros, como ovelhas no meio dos lobos, porque Jesus sabia que o mundo, de seu coração duro, não está preparado para escutar a palavra de Deus. Mas a missão precisa ser executada. Jesus envia de 2 em 2 para que eles sejam fortalecidos na fé, que indo sozinho não caiam na solidão e nas dificuldades fraquejem e não realize a missão que lhe foi confiada. Jesus manda anunciar, levar a paz de Deus para aquelas pessoas o que eles vão. Se as pessoas não recebem essa paz de Deus, essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo retorna para aqueles que anunciam. Jesus mostra também e pede o desprendimento daquelas pessoas que vão anunciar. Não precisa levar nada. Deus cuida de tudo. O trabalhador tem o seu salário, merece o seu salário. Por isso que ele fala: comam do que lhe vos oferecerem. E o anúncio que eles devem fazer é que o reino de Deus está próximo de vós. E assim Jesus chama também a cada um de nós para sermos esse missionário, para enfrentarmos esse mundo cheio de dureza, cheio de rejeição à palavra de Deus, ao seu chamado, esse chamado que chama para a salvação, para uma vida nova no reino de Deus, para você ser libertado das trevas do pecado. Mas muitas pessoas rejeitaram Cristo,
rejeitaram os seus discípulos, assim como mataram Cristo, mataram os seus discípulos. E quantas pessoas que são mortas ainda hoje, anunciando a palavra de Deus, anunciando que o reino de Deus está próximo. Que nós possamos ser esses discípulos do Cristo, que somos mensageiros dessa boa nova, que o reino de Deus está próximo de cada um de nós, mesmo sendo nós ovelhas, cordeiros no meio da matilha que o mundo está oferecendo, desses lobos que são o mundo, que é o pecado, que rejeita essa boa nova, rejeita esse reino de Deus. Devemos suplicar a cada dia a Deus que envie mais operários para a messe, mais pessoas que serem chamadas e digam sim a esse chamado de Deus, pois a messe é grande e os operários são poucos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.